Bom dia, amado de Deus. A partir de hoje, iniciaremos vários estudos a respeito da Palavra de Deus e espero poder ajudar-te a cada dia mais crescer em fé e no nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, através desse estudo, abençoá-lo e fazer com que você possa entender mais sobre a Palavra de Deus e permanecer firmes no seu caminho. Bom, para dar início aos nossos estudos, hoje eu quero falar a respeito do que é a lei de Deus. Bom, a lei de Deus pode ser definida como uma expressão de seu caráter justo e santo. Deus criou o homem para viver sob sua lei. Isso significa que o homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, mas segundo o padrão moral exigido por Deus. Essa lei moral de Deus é comunicada ao homem de várias formas. Ela está impressa na consciência do homem, na obra da criação e especialmente nas Escrituras. Ninguém pode alegar desconhecer a lei de Deus, pois em menor ou maior grau, todos recebem conhecimento sobre sua vontade. A transgressão da lei de Deus. Logo que criou Adão e Eva, Deus deu instruções específicas sobre como eles deveriam viver. Eles receberam de Deus informações sobre o que podiam e não podiam fazer. A mensagem era muito clara. Obedecer significaria viver e desobedecer significaria morrer. Gênesis capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 3. Isso não significa uma privação do homem como agente livre, mas uma preservação. Ao cumprir a lei de Deus, o homem desfrutaria da mais plena alegria e Deus seria glorificado. O primeiro casal tinha condições de poder cumprir a lei de Deus. Sua vida dependia simplesmente de sua obediência à lei do Senhor. Eles foram criados absolutamente livres no sentido de poder fazer escolhas que agradavam a Deus, mas eles desobedeceram, transgrediram a lei de Deus e por isso a morte entrou no mundo. A Bíblia chama essa transgressão da lei de Deus de pecado. Adão era o cabeça da raça humana diante de Deus, isto é, ele era o representante da humanidade. Quando ele quebrou a lei de Deus, toda a humanidade também quebrou com ele. Quando Adão caiu, toda a sua descendência caiu junto com ele. Assim, a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Aquela capacidade natural de poder obedecer à lei de Deus foi perdida. O coração do homem passou a ser indicado ao mal. Por causa do pecado, o homem passou a odiar as coisas de Deus e sentir prazer em ofendê-lo. Por sua própria natureza, ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. A lei de Deus ao longo da história. No decorrer do tempo, Deus foi revelando sua lei de forma especial. Por exemplo, ele comunicou sua vontade a Noé e aos patriarcas do povo de Israel. Essa revelação da vontade de Deus foi sendo feita de forma progressiva na história. Já nos dias de Moisés, Deus deu instruções bastante específicas e detalhadas a seu povo. Essas ordenanças foram crucificadas e estavam em harmonia com o estágio da história da redenção naquele momento. Essa descrição da lei de Deus é chamada também de lei mosaica. A lei mosaica é bastante ampla e complexa e abrange vários aspectos. Normalmente esses aspectos são classificados em 3 tipos na teologia. Lei moral, que indica o comportamento que Deus exige ao homem e proíbe aquilo que lhe desagrada. A lei moral é sintetizada nos 10 mandamentos. Segundo, a lei cerimonial se refere ao todo o sistema religioso praticado no Antigo Testamento, cultos, rituais, etc. Terceiro, lei civil, tinha o objetivo de regular a vida em sociedade da nação de Israel, regras sociais e criminais. A vigência da lei de Deus. Engana-se quem pensa que a lei de Deus não é mais vigente. Na verdade, são os aspectos cerimoniais e civis da lei que não são mais aplicados a nós. O aspecto cerimonial da lei regulava o culto no Antigo Testamento, a adoração no tabernáculo e no templo. Já o aspecto civil da lei servia para conduzir judicialmente a nação de Israel como povo de Deus. Tanto o aspecto cerimonial como o civil apontavam diretamente para Cristo. Eles tinham propósitos específicos e limitados, de acordo com as circunstâncias da época. Os rituais, cerimônias, sacrifícios e símbolos eram temporários e foram cumpridos plenamente em Cristo. No entanto, no aspecto moral da lei de Deus, que inclusive serviu de fundamento para os aspectos cerimonial e judicial, continua vigente. O padrão moral exigido por Deus não foi alterado e jamais será, pois seu caráter é imutável.
Essas ordenanças do Senhor são aplicáveis a todas as pessoas em todos os lugares e épocas. A lei moral de Deus está expressa nas Escrituras. Ela é sua palavra que jamais passa. O que era pecado diante de Deus no tempo do Antigo Testamento continua sendo nos dias de hoje. As funções da lei. A teologia reformada aponta 3 funções principais da lei de Deus. Em primeiro lugar, ela revela a justiça de Deus e aponta a pecaminosidade humana. A lei de Deus realça o pecado do homem, visto que ela expressa seu padrão moral. Por isso, Paulo escreve que quando veio a lei, o pecado aumentou. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aqui entendemos que o problema não é a lei, mas o pecado. A lei em si é boa, pois expressa a vontade de Deus e revela sua perfeição. Mas por causa do pecado, todos se tornaram transgressores dessa lei. E por ser uma lei, ela cumpre sua função: condenar o transgressor. Assim, a lei que foi dada para a vida se torna ocasião de morte. Em segundo lugar, a lei cumpre a função de refrescar o mal moral, de refrear o mal moral. Desculpe. Ao mesmo tempo em que a lei aponta o erro, ela também traz ameaças de julgamento. Em certo sentido, ela acaba inibindo que a pecaminosidade do homem se agrave ainda mais. Isso não significa que a lei mude o coração do homem, pois isto ela é incapaz de fazer. O que a lei faz é coagir o homem e causar-lhe certo temor do castigo. Em terceiro lugar, a lei de Deus serve de orientação e exortação para os cristãos. Ela ensina qual é a vontade de Deus para a sua vida e o adverte acerca do pecado. Assim, capacitado pelo Espírito Santo, aquele que foi regenerado procura guardar com zelo a lei de Deus. Salmos capítulo 19, versículo de 7 a 14. Agora vamos falar um pouco sobre o cristão guarda a lei de Deus. O cristão verdadeiro não deseja guardar a lei de Deus por obrigação, mas por expressão de sua gratidão. Deus o salvou, ressuscitou dos mortos e agora ele sente prazer em agradá-lo. Então ele se pergunta: como agradar a Deus? Nesse sentido, a própria lei de Deus responde essa pergunta e o Espírito Santo faz com que o regenerado compreenda a sua resposta. Uma função que a lei não possui é a de salvar. Ela aponta o pecado, mas não confere ao pecador o poder de cumprir suas exigências. Como ninguém é capaz de cumpri-la, ninguém pode ser salvo por ela. Gálatas capítulo 2, versículo 16. É por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Portanto, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 8. Deus aplicou a maldição da lei à pessoa do seu filho unigênito. Ele se fez maldito em lugar do seu povo. Os remidos são justificados pelos méritos de Cristo e não por suas boas obras e obediência à lei de Deus. Mas, como já foi dito, aquele que nasceu de novo agora possui uma nova natureza. Essa natureza deseja e ama as coisas do Senhor. Jesus disse que o amor de seus discípulos por ele é provado pela obediência de seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Assim, os cristãos não estão sob a maldição da lei, mas estão sob a lei de Cristo e têm nela sua regra de vida. A lei de Cristo é a mesma lei de Deus, interpretada e aplicada pelo próprio Cristo. Capítulo 1, Coríntios capítulo 9, versículo 21. Bom, pessoal, esse aqui foi o primeiro estudo. Eu peço desculpa a vocês. É a primeira vez que estou gravando, é difícil. Eu ainda estou conhecendo o programa, mas espero que nas próximas lições nós possamos melhorar um pouco mais o áudio, melhorar mais a dicção da palavra, ok? Eu só quero que vocês saibam que esse estudo foi feito com muito amor, tá bom? Pensando em vocês, pensando no seu crescimento espiritual, pensando no seu amadurecimento e pensando que um dia estaremos juntos com o Senhor, celebrando, né, no reino de Deus, a paz, a unidade, tá bom? Oro para vocês agora nesse momento, pedindo a Deus que possa abençoá-los a cada um de uma forma especial. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus sabe.
Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.